Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Vamos iniciar uma aula sobre plano inclinado. Antes de começar, vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal. Também ativar o sininho da notificação para poder ser avisado dos novos conteúdos que a gente está disponibilizando aqui, tá? No canal. E também pedir para você deixar o like no vídeo, que é sempre muito importante, tá? Sem demorar muito, a gente vai começar a falar do plano inclinado, que é uma aplicação também da segunda lei de Newton, né? Então, olha só. A segunda lei de Newton ela vai possuir inúmeras aplicabilidades, incluindo os conceitos de plano inclinado. E aí o que acontece é que, o que seria um plano inclinado, né? Normalmente a gente estuda a utilização de quê? De um plano horizontal, né? Um plano onde você tem a força normal e o peso se equilibrando, sendo as únicas forças que atuam no sistema. Porém, em alguns momentos, esse plano que a gente está acostumado a ser horizontal, ele vai ser inclinado de um certo ângulo θ. Então, quando esse ângulo ele inclina esse plano que inicialmente era horizontal, o que vai acontecer é que o peso e a força normal elas vão se desalinhar. Então, nesse caso, eu já não posso mais dizer que o peso vai se equiparar à força normal. Então, é um caso específico de a gente ter que aplicar uma decomposição de forças, tá? Então, olha só, em um plano inclinado, de um ângulo θ qualquer, a força normal F e a força peso, elas ficam desalinhadas entre si. E esse desalinhamento pode nos trazer problemas com relação à interpretação do enunciado. Então eu preciso que vocês fiquem atentos a partir de agora, para vocês terem condição de sair de um plano inclinado de forma muito tranquila, tá bom? Então olha só, vamos analisar os aspectos gerais do plano inclinado. Para montarmos a equação do movimento de um bloco M, a gente vai precisar o quê? Nós vamos precisar fazer a decomposição desse peso nas direções do eixo X e do eixo Y alinhados a partir da força normal. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é manter a força normal na posição que ela se encontra naquele momento, tá? Que é sempre perpendicular ao apoio, e pegar a força-peso e transformá-la nas componentes do peso, ou seja, o que a gente vai chamar de Px e também o que a gente vai chamar de Py. Certo? Então, olhando para cá, a gente vai ter a seguinte situação. Ó, eu vou fazer um plano cartesiano, ou um esboço de um plano cartesiano, colocando o meu eixo Y do plano cartesiano encaixado sobre a força normal. Isso é proposital, por quê? Porque aí, quando eu fizer a decomposição do peso nas direções do eixo X e do eixo Y desse esboço desse plano cartesiano que a gente acabou de traçar aqui, eu tenho condição de igualar a força normal com o peso na direção Y desse plano cartesiano que nós fizemos como esboço aqui, tá? Então, propositalmente eu coloco o meu plano cartesiano, que inicialmente ele está nessa configuração, a gente vai incliná-lo de acordo com o plano inclinado. Ou seja, o meu eixo X ele vai ficar alinhado com o deslizamento do corpo. Então, olha só, o plano está aqui. Se eu fizer um ângulo θ aqui, esse plano cartesiano também tem que girar o Y dele um ângulo θ. Então, é por isso que aparece aqui, ó, entre o peso e o meu eixo Y do esboço do plano cartesiano, um ângulo θ bem ali, ó. E aí eu vou ter a composição de quem? Do Px e do Py. Percebam que o Px, ele é uma decomposição do peso na direção do escorregamento. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que esse Px é que vai ser o responsável por fazer o corpo deslizar pelo plano inclinado, tá? Então, é por isso que, se não houver atrito ali, quando eu colocar o corpo sobre aquela região, a tendência do corpo é de deslizar para baixo. Por quê? Porque eu vou ter uma força, que é a componente do peso na direção do eixo X, que vai promover o deslizamento desse corpo. Em contrapartida, o meu Py, que foi a outra parte da decomposição do peso, ele vai estar presente onde? Ele vai estar presente justamente para equilibrar-se com a força normal. Então, a força normal e o Py, nesse momento, eles se anulam. Por quê? Porque eles promovem um equilíbrio entre si. Tá? Então, o apoio acontece, a força normal está contrária ao Py e o Px fica livre para promover o deslocamento desse corpo. Tá certo? Então,
nesse momento, a força-peso, inclusive aqui, ó, ela tem que ser desconsiderada, porque eu já fiz a decomposição dela em PY e PX. Então, basicamente, a interpretação de um plano cartesiano, pessoal, passa por você entender que o peso precisa ser decomposto nas duas direções. Na direção que vai se alinhar com a força normal, que a gente vai chamar de PY, e na direção do plano inclinado, justamente para poder promover o deslocamento ou o deslizamento desse corpo. Certo? Então, agora que eu sei que essas duas componentes do peso é que vão formar o que a gente vai caracterizar como equação do movimento, então a gente pode prosseguir. Então, ó, o eixo Y vai ficar na direção da força normal e o PX vai ficar na direção do escorregamento do corpo. Não se esqueçam disso, tá? E o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do meu plano inclinado, também vai ser a inclinação promovida pelo meu plano cartesiano. Então, nesse caso, o ângulo θ vai ficar sempre entre o peso e o PY, quando ele estiver na base do meu triângulo aqui, que a gente poderia formar quando a gente pensa num plano inclinado, fechando um triângulo aqui, tá? Então, se esse ângulo estiver aqui na base, eu sempre vou ter o valor do ângulo θ entre o PY e o peso, tá bom? Bom, então, dito isso, a gente agora vai caminhar para o seguinte. Como que a gente vai calcular o PX e o PY, né? O que eu vou fazer é olhar apenas para a decomposição dessas duas componentes aí a partir do peso. Então, olha só. Eu tenho lá a força normal, tenho o peso e eu fiz a decomposição do PX e do PY, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou olhar só para o meu plano cartesiano que eu tracei lá como esboço. Eu tenho o peso para baixo, eu tenho a decomposição dele na direção do PY e na direção do PX, e eu tenho o ângulo θ formado ali entre o PY e o peso, quando o ângulo θ for o ângulo da base do meu plano inclinado. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar aquele PX que está ali, ó, e vou arrastar ele lá para baixo. E aí eu consigo fechar um triângulo onde esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus, ou seja, eu tenho um triângulo retângulo aqui. E a partir desse fechamento aqui, eu consigo dizer o seguinte, que o meu seno de θ, ele vai ser quem para nós? Se o θ está aqui, o seno é o meu cateto oposto, que é o PX, que estava lá em cima, né? O PX estava lá em cima e desceu aqui, ó. Então, o cateto oposto vai ser o meu PX, dividido pela minha hipotenusa, que é o peso, né? Que está o tempo todo ali. Então, significa que o meu PX, ele só pode ser o valor do peso vezes o seno de θ. Pronto, já sei calcular o PX. Porque eu sei que o peso, eu só preciso calcular fazendo a massa vezes a gravidade, né? Então, se eu fizer o peso aqui separado, eu consigo depois, utilizando o seno, achar o PX. E aí, se eu fizer o cosseno de θ, o que eu vou ter no cosseno, né? É o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, que continua sendo peso aqui, né? Então, o meu cateto adjacente é o PY, dividido pelo peso que eu tenho. Então, o meu PY vai ser dado por peso vezes o cosseno de θ. Pessoal, lembrando que isso aqui, ó, ele acontece desde que você tenha o ângulo θ fixado na base da sua inclinação lá, do seu plano inclinado, tá certo? Então, se houver esse ângulo lá na base, eu vou falar que o PX é o P seno de θ e o PY é o P cosseno de θ, tá certo? Bom, agora eu vou fazer um breve resumo de tudo que eu falei. Temos um plano inclinado aqui, certo? Esse plano inclinado ele tem a decomposição do peso nas duas direções, o PX e o PY, onde o meu PX, quando o ângulo estiver aqui na base, ele vai ser o PX igual ao P vezes o seno de θ, tá? E o meu PY, se o ângulo estiver na base, P vezes o cosseno de θ. Professor, se esse ângulo estiver aqui na parte de cima, se eles me derem um triângulo fechado aqui e me der um ângulo alfa aqui. Pessoal, se esse ângulo for um ângulo alfa aqui, basta inverter o seno e o cosseno. Ou seja, a partir do ângulo alfa ali, eu vou ter que o meu PX fica sendo o P cosseno de alfa e o PY
fica sendo o P seno de alfa. Ou seja, se o ângulo for esse ângulo de cima, eu só preciso inverter o que é seno e o que é cosseno. Mas, pessoal, na grande maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, o meu ângulo vai estar na base, ou seja, o ângulo vai vir aqui onde ele está desenhado o ângulo θ. Então, nesse caso, a gente usa demais essas fórmulas nesse modelo aqui, tá bom? E aí, para montar a equação do movimento, eu vou ter o seguinte. No escorregamento, que é o movimento mesmo, eu vou ter simplesmente que o meu Px vai ser igual à força resultante. Porque ele é o único do sistema, né? E no caso do apoio, né? Eu só preciso dizer que a minha força normal vai ser numericamente igual ao valor do meu PY calculado. Pronto. Basicamente é isso. Se você quiser saber quanto fica sendo o contato ali, né, a partir da gravidade, para poder descobrir a aceleração do conjunto, você pode fazer o seguinte: se o Px é igual a massa vezes a aceleração, então eu sei que o Px vai ser o quê? O Px vai ser o peso vezes o seno de θ. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que o peso é a massa vezes a gravidade. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Podemos cortar a massa, né? E eu tenho que a minha aceleração, então, do sistema, fica sendo simplesmente o g vezes o seno de θ. Então, essa seria a aceleração para a gente poder promover o deslizamento desse corpo aí, ou seja, para ele escorregar no plano inclinado, a aceleração seria A igual a G seno de θ, tá bom? Claro, a gente vai praticamente não usar isso aqui direto, a gente vai trabalhar sempre com as duas equações do movimento, ou seja, o Px vai ser a massa vezes a aceleração e o apoio vai deixar que a força normal vai ser igual ao meu Py, tá certo? Bom, então vamos aplicar isso aí, né? Um plano inclinado liso e sem atritos apresenta um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Então percebam, esse θ aqui, ele vai ser igual a 30 graus. Sendo a gravidade local igual a 10, então significa que ele já me deu aqui que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar-se a partir do topo desse plano. Pessoal, aqui atrás no resumo, eu já tinha adiantado para vocês isso, né? Para calcular a aceleração, eu não preciso sofrer tanto, né? Para calcular a aceleração, o que eu preciso fazer é simplesmente colocar as forças que atuam aqui, né? Então, ó, para baixo eu tenho peso, não é assim? Para cima eu tenho a força normal. E aí aqui o peso eu vou fazer a decomposição dele na direção do eixo Y, que vai ser o meu PY, e na direção do eixo X, que vai ser o meu PX. Pronto. Vou anular isso aqui, lembrando que o ângulo ele vai aparecer bem aqui, né? Entre o PY e o peso. Ok. Como ele quer saber qual é a aceleração adquirida, eu já sei que pela equação do movimento, o meu Px vai ser igual a massa vezes a aceleração. E ele é a própria força resultante. Como o meu Px ele é o P vezes o seno de θ, e esse θ é 30, então eu vou falar que o meu Px vai ser o peso, e aí eu vou colocar massa vezes a gravidade, vezes o seno de 30, que é meio, né? E agora eu vou jogar lá, né? Vai ficar m vezes o g, que é 10, vezes meio, igual a m vezes a. Vou cortar as massas aqui, ó, pessoal. E aí, como eu cortei as massas, eu vou ter que a minha aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, exercício tranquilo, direto, sem problemas. E você já poderia ter utilizado, se quisesse, a formulazinha que eu demonstrei lá, né? Da aceleração ser o g vezes o seno de θ. Se você tivesse lembrado dela, você já colocaria aqui, ó, 10 vezes meio, né? Que é o seno de 30. E aí a aceleração seria de 5 metros por segundo ao quadrado. Então você teria essa opção, se você lembrasse dessa formulazinha aqui, ou você poderia ter feito utilizando a equação do
movimento aqui para ele deslizar, né? Vou deixar até assim, ó, para você lembrar, tá? Pronto, basicamente esse seria uma resolução de exercício, tá? Olha o segundo exercício nosso aí, ó. Esse aí já é um pouquinho mais interessante, né? Porque agora ele tem uma roldana ali, tem um objeto preso nesse corpo. Acho interessante a gente avaliar esse aí, né? Então, ó, um fio que tem suas extremidades presas ao corpo A e B passa por uma roldana sem atrito e de massa desprezível. O corpo A de massa 1 kg, vamos anotar esses dados, né? A massa de A é de 1 kg. Está apoiado num plano de 37. Então, θ, 37 graus com horizontal. Suposto sem atrito. Ele manda adotar o G 10 metros por segundo ao quadrado. E ele fala que o seno e o cosseno de 37 são respectivamente 0,6 e 0,8. Para o corpo B descer com aceleração de 2, ó, pessoal, o B aqui, ó, vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O seu peso deve ser em newtons de... Ok, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar as forças que atuam no corpo como qualquer tipo de exercício que tenha aplicações às leis de Newton, tá? Então, para baixo aqui, ó, eu tenho o peso. Para cá, assim, eu tenho a força normal. Para cá, pessoal, eu tenho a tração, né? Aqui também eu vou ter a tração. E para baixo aqui eu vou ter o peso de B. Como ele está falando que esse corpo tem que descer com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, então já dá para eu montar as equações do movimento. Antes de montar as equações do movimento, eu só vou fazer o seguinte, eu já vou decompor aqui o peso na direção PY e na direção PX. E vou eliminar isso aqui, né? Lembrando que o meu PX, como o ângulo está na base, vai ser o P vezes o seno de θ. E o meu PY vai ser o P cosseno de θ. Pronto. Aí o que eu vou fazer? O corpo A, ele tem massa definida, e a gravidade atuando no local aqui deve ser de 10, aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Então já dá para eu calcular o peso de A, né? O peso de A vai ser a massa de A vezes a gravidade. Então o meu peso de A só pode ser 1 vezes 10, 10 newtons. Então já dá para eu calcular o Px, né? O Px vai ser quanto? O peso, que é 10, porque o A que está sendo decomposto a força, vezes o seno de θ, que é o seno de 37, que é 0,6. Então quer dizer que o meu Px já está calculado, 6 newtons. O meu PY também vai ser fácil de calcular, né? 10 vezes 0,8. Então quer dizer que o PY vai ser igual a 8 newtons. Se ele perguntasse quanto é o valor da força normal que o corpo A sofre, né? Você vai dizer que é de 8 newtons, porque eles são numericamente iguais, né? Mas aqui o que a gente tem que pensar é o seguinte, vamos montar as equações, né? Para o bloco A. Como ele está descendo, então aqui ele vai estar subindo pelo plano inclinado, né? Porque se o B desce, então o A ele precisa subir. Então aqui vai ficar tração menos o Px igual a massa de A vezes a aceleração. Lembrando que esse exercício já te deu o valor da aceleração do conjunto, né? 2 metros por segundo ao quadrado. E o B, ele vai estar o quê? Descendo, né? Então vai ficar peso de B menos tração igual a massa de B vezes a aceleração. O que eu vou fazer aqui? O que eu faço sempre, somar os dois. Então corto as trações e vou ficar com o peso de B menos o meu Px igual a massa total, que seria a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Só que o peso de B eu estou procurando, né? Porque eu preciso saber, na verdade, o peso dado em newtons. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter o peso como a massa de B vezes a gravidade, menos o Px, que já foi calculado, que é 6, igual a massa de A, que é 1, mais a massa de B, que eu não tenho, vezes a aceleração, que vale quanto, pessoal? 2, né? Então, aqui vai ficar, ó, a gravidade é 10, então vai ficar 10 massas de B
menos 6, igual, fazendo a distributiva aqui, ó, 2 mais 2 massa de B. Então agora o que eu vou fazer é jogar para o lado de lá, né? E trazer o menos 6 para o segundo membro. Então vai ficar 10 massas de B menos 2 massas de B igual 6 negativo passa para lá positivo, com 2 dá 8. Então quer dizer que 8 massas de B é igual a 8. Então facilmente a gente chega que a massa de B também é de 1 kg. Só que ele perguntou qual é o peso em newtons. Então o peso de B vai ser a massa de B, que é 1, vezes a gravidade, que é 10. Então o meu peso de B vai ser igual a 10 newtons. E a gente finaliza esse exercício marcando a letra D para essa questão, tá certo? Então assim, é mais uma aplicabilidade do plano inclinado e mais uma aplicabilidade da segunda lei de Newton dentro dos bloquinhos, tá bom? Muito cuidado com isso, mas a partir de agora você não vai ter mais erro, né? Porque basta decompor o peso na direção da força normal e também na direção do escorregamento, para que você possa encontrar quem é o Px, quem é o Py e, consequentemente, fazer o exercício de forma normal, tá certo? Gente, queria agradecer demais a atenção de vocês aí, tá? Pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, também ativar o sininho da notificação para poder ser avisado aí de novos conteúdos que estão chegando aqui no canal e pedir para você deixar o like no vídeo, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.